Olá, queridos irmãos, a graça e a paz de todos. Nós estamos aqui mais uma vez para mais um estudo da EBD. Nós estamos em casa esses dias, mas, como eu disse anteriormente, estamos tentando fazer tudo da melhor maneira possível para que vocês tenham um aprendizado aí mesmo em casa. Queremos agradecer também aos outros professores de todas as turmas da EBD, que vem tentando se capacitar da melhor forma e passar algo de importante para vocês. Hoje temos aqui a participação da aluna Daiane, minha esposa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É muito gratificante para nós você estar aqui, como os outros também que sempre estão participando, né? Antes de mais nada, vou pedir a Dai que nos eleve a Deus em oração, para a gente começar a nossa aula de hoje. Oremos. Seu Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Nós te agradecemos por todo o seu cuidado, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade em nossas vidas, Senhor. Amém. Mesmo sem merecermos, o Senhor continua sendo fiel a nós. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos livrado de todo o mal, Senhor. Ó Pai, continua tomando conta da nossa cidade, da nossa nação, Senhor, nos livrando desse vírus, Pai. Sabemos que tudo está sob o Teu controle, Senhor. E no Teu tempo, tudo isso vai acabar e dias melhores virão. E poderemos mais uma vez nos reunir na Tua casa, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra e para termos comunhão com os nossos irmãos. Esteja, Pai, no controle desse estudo, Senhor, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender mais da Tua palavra. Muito obrigado por tudo, é o que te pedimos e te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. O nosso tema de hoje é um tema muito pertinente para nós, reconciliados com Deus, que está lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 20 até o 29. Mas o nosso texto-chave, ele está em Colossenses 1, versículo 20, que diz assim: E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo, mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, Dai, para você, o que é reconciliação? Reconciliação é a gente fazer as pazes, né? É voltar a ter harmonia, né? Quem de nós já não brigou com alguém, se desentendeu por uma palavra maldita, um gesto, uma atitude que não agradou? E como cristãos a gente aprende que devemos perdoar uns aos outros, né? Então, se houve um desentendimento, nós precisamos procurar esse irmão e nos reconciliarmos com ele. E essa reconciliação também, ela não acontece somente entre eu e o outro, mas acontece também conosco e Deus. Quantas vezes erramos, quantas vezes também magoamos o Senhor por nossos erros. Então é preciso também que haja essa reconciliação com Deus. E só há um meio de realizarmos essa reconciliação, que é através de Jesus. Então, quando Deus criou o mundo, Ele criou tudo perfeito, né? Havia paz, havia confiança entre o homem e Deus. Então, no momento em que houve o pecado, então essa confiança foi quebrada, né? Aquela paz, aquela harmonia que existia, ela acabou de existir. Então, essa reconciliação, ela vem quando Jesus derrama o seu sangue na cruz por nós, né? Pelos nossos pecados. Então, aí nós temos a oportunidade, né? De nos reconciliar com o Senhor. Muito bem. Essa reconciliação, ela já tem como maior exemplo para nós a vida de Paulo. Então Paulo, ele já é um grande exemplo para nós, porque Paulo era perseguidor. Paulo perseguia os cristãos e de perseguidor ele passa a perseguido. Então
quando fala da questão da cruz, da questão da convivência do homem com Deus, desse momento de se reconciliar, Paulo ele nos dá uma evidência muito grande a respeito dessa reconciliação, que é a palavra que serviu como advertência aos colossenses, quanto ao perigo de se afastar da esperança do Evangelho, da mensagem apostólica que anunciava a salvação em Cristo e a certeza de vida eterna. Essa mensagem não ecoava somente lá em Colossos, mas por todo o mundo, porque para ele toda criatura debaixo do céu deveria ouvir essa palavra abençoadora, que era a palavra de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender também do momento em que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses. Foi um momento de sofrimento, um momento que ele estava preso em Roma. Então, irmãos, muitas vezes nós enfrentamos dificuldades, nós passamos por alguns problemas na nossa vida, mas nós não podemos esmurecer, nós não podemos perder essa esperança, porque esse afastamento do homem de Deus, ele vai trazer muitas cicatrizes, muitas feridas na nossa alma, como o pastor Chico Malaquias tem uma mensagem que fala sobre a cura das feridas na alma. Então, o homem, ele está sofrendo, principalmente nos dias de hoje. Quantas pessoas, irmãos, estão sofrendo, quantas pessoas estão precisando de ajuda, tanto na vida emocional como na vida espiritual. Paulo encerra fazendo um apelo, na verdade, à firmeza na fé, lembrando aos colossenses que haviam recebido, experimentado e submetido ao mesmo evangelho transformador da vida deles. O que quer dizer isso, irmãos? Que nós não podemos estar cometendo os mesmos erros que aconteciam antes dessa reconciliação. Precisamos ter uma mudança verdadeira para com Deus. E através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, é que acontece isso. Tem um vídeo o vídeo de Thales que eu passei para vocês, e Thales fala sobre isso, onde o Espírito Santo chega, ele tem que fazer uma movimentação bem grande na vida da pessoa, porque o Espírito Santo ele entra na sua vida realmente para mudar. Por isso que nós muitas vezes não entendemos os planos de Deus. Às vezes uma pessoa que para nós não tem valor nenhum, mas Deus levanta, Deus dá o entendimento, Deus dá o poder, e essa pessoa ela muda de vida e passa a ser o quê? Um verdadeiro servo do Senhor, e serve muito melhor do que muitas pessoas que passam a vida toda na igreja. Não é isso, Dai? Com certeza, né? Nem todos que afirmam, né, ser Jesus Cristo, né, serão salvos. Então é preciso realmente viver a palavra de Deus, não só de palavras, mas de ações. E não há ser humano que não possa se reconciliar com Deus. Às vezes nós temos o mau costume de julgar as pessoas, né, que já cometeram alguns erros que para a sociedade são gravíssimos, mas para Deus todos merecem o perdão. Então todos têm a oportunidade de se reconciliar com Deus. E quem somos nós, né, para apontar o dedo? A partir do momento em que nos reconciliamos com Deus, ninguém tem esse direito de nos apontar o dedo, né? Somente Jesus pode nos julgar. Verdade. E nós queremos agora assistir um pequeno vídeo do pastor Gerson Machado, filho do pastor Humberto. Quero aqui deixar meu abraço para essa família abençoada, que nós amamos muito, a nossos irmãos queridos mesmo. O pastor Gerson tem uma mensagem abençoada aí, falando sobre reconciliação. Muito obrigado, viu, pastor, pela sua disponibilidade. Vamos assistir. Olá, meus irmãos de Coraci, da PIB de Coraci. Que felicidade estar aqui novamente falando para vocês. Eu sou muito grato a Deus. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o meu chamado no reino de Deus começou nessa cidade, quando Deus me desafiou. Até então eu pensava que o chamado era dos meus pais, eles que tinham que viver isso. Mas nesse lugar eu fui totalmente tomado pelo Espírito Santo.
E o Renato falou comigo aí sobre esse desafio de falar sobre reconciliação. A primeira coisa que vem na minha cabeça quando a gente fala de reconciliação, conciliar novamente, voltar a consenso, é quando eu lembro do filho pródigo, lá em Lucas 15, do 11 diante. E se você sabe bem do texto, lembra da vida do irmão mais novo que decidiu viver a sua própria vida e pedir a sua herança. Mas é tão lindo quando a gente vê aquele momento que ele cai em si e pensa, na casa do meu pai eu não passaria isso. Quando a gente pensa nesse texto sobre reconciliar e sobre esse assunto que é tão lindo para a vida do crente, às vezes a gente sempre pensa no filho, sempre pensa na atitude de voltar do filho. Mas toda vez que eu leio esse texto, a minha alegria e a minha paixão a esse Deus, ele vem na atitude do pai. A atitude de não ver os nossos defeitos, de não ver as nossas incapacidades, o nosso ego, as nossas imperfeições. Para mim, se estivesse no lugar dele, seria muito difícil fazer o que o pai fez ali, esquecer as ações do filho, esquecer que o filho foi embora e decidiu fazer do jeito dele. Mas como é bom saber que quando o pai nos recebe, ele recebe sem ver nada do que a gente fez. Então, para mim, o desafio da nossa vida e o desafio da vida do crente será que nós conseguimos ter a mesma capacidade do Pai, dia após dia? Porque diariamente somos tentados. A palavra diz lá em Romanos, todos os dias nós somos entregues à morte. Todos os dias os nossos egos são colocados à tona. Todos os dias as nossas vaidades vêm em nós. Será que nós temos a capacidade diária de ter a mesma ação de retorno ao Pai? Porque Ele nos aceita. Quem fica se distanciando somos nós. Então eu queria que você pensasse sobre isso. Quando eu penso nessa palavra tão linda diariamente eu preciso ter as ações que o Pai teve quando eu cheguei. Me abraçar, não ver os meus defeitos e entender que eu estou de volta. Então que o Senhor possa colocar isso no teu coração, nessa breve reflexão aqui. Será que diariamente você larga as suas vontades para andar com o Pai? Porque pode ser que o filho ali, depois que voltou as mesmas coisas, aquela mesma casa, a mesma vida, mas ele precisa ser diferente, porque senão, se deixar um pouco o filho fazer da vontade, ele vai querer de novo ir embora. Então que você faça a mesma coisa que o Pai fez por você, te receber, viver entregando e mudando a sua história por causa do Pai. Deus abençoe vocês, saudade demais, que vocês possam estar cheios da bênção do Espírito Santo nessa quarentena. Estamos juntos. Obrigada, pastor Gesso, pela sua palavra, nos edificou muito, viu? Nos ajudou a aprender mais aí sobre esse tema de reconciliação, né? E falando mais sobre o tema, Paulo, como um ministro de reconciliação, ele não viu seus sofrimentos como condição para receber uma recompensa maior, né? Pelo contrário, ele viu seus sofrimentos como parte de seu comissionamento de proclamar o mistério das riquezas de Deus a todos os povos e para descrever a nova vida em Cristo que habita naqueles a quem se redime a Ele, né? Então, Cristo reinaria dentro do coração dos fiéis. Esse mistério, né, que foi revelado é Cristo em vós, a esperança da glória. Deus quis revelar esse mistério não apenas aos judeus, mas também aos gentios, para os quais Paulo também foi enviado.
A pregação cristã fiel alerta contra a heresia e ensina as verdades de Cristo. Então todos os crentes poderão ser apresentados perfeitos a Deus, não neles mesmos, mas em Cristo. Esse é o mistério oculto e agora revelado. Então, Paulo, né, e os apóstolos, eles pregavam este evangelho, né, de advertir ao homem, de ensinar ao homem, de apresentar ao homem a perfeição em Cristo Jesus. E nos dias de hoje, Renato, como é que nós, como cristãos, né, podemos também ser ministros dessa reconciliação? Aqui no livro de Colossenses, no verso 28, ele diz assim: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Nos dias de hoje, o que precisamos é, primeiramente, entender que não é função somente do pastor ou de alguma liderança praticar o que Paulo praticava, que era falar da palavra de Deus, anunciar o evangelho de Cristo. Então, a nossa função é advertir todo homem, ensinar a todo homem e apresentar todo homem perfeito em Cristo. Chamar o homem para o arrependimento do pecado, instruir o homem no caminho da sabedoria da palavra de Deus. E por último, o objetivo de contribuir para que o cristão se torne maduro, ou seja, que tenha discernimento. Hoje em dia, a nossa geração está uma geração que não estuda a palavra de Deus. Nesse momento que estamos passando agora, graças a Deus estamos tendo tempo para meditar mais na palavra. Por isso eu digo, meus irmãos, tudo que acontece é debaixo da vontade de Deus. Esse momento que estamos vivendo, em várias lives aí os pastores falam, estão pregando, isso é um momento que Deus escolheu para nós e que nós estamos utilizando de uma ferramenta para falar da palavra de Deus para outras pessoas. Quantos grupos foram criados agora recentemente, dentro da igreja ou com pessoas de fora da igreja? Então, muita gente, meus irmãos, estão acordando para a vida em relação a se reconciliar com Deus. Então, olha só uma preocupação que ocorreu lá atrás com Paulo em Colossos. Hoje, nossos irmãos estão passando por uma situação dessa e estão alertas para isso aí e passando à frente a palavra de Deus. Nós precisamos cuidar mais dos nossos irmãos, cuidar daquele que está passando por dificuldade até na nossa própria igreja. Nós precisamos amar mais, cuidar mais das pessoas, não é isso, Dai? E essa lição, ela nos traz uma reflexão, né, da gente perguntar a nós mesmos, né? Será que nós temos feito nessa parte de levar o Evangelho de Cristo àquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo e também aos nossos irmãos, né, que já conheceram a Cristo, mas agora estão afastados? Será que eu tenho sido ministro de reconciliação? Então, irmãos, Cristo está voltando. Então, nós precisamos, né, fazer com que as pessoas que se afastaram de Cristo por algum motivo, eles tenham essa reconciliação, voltem para Jesus enquanto é tempo. Então, é nosso dever, né, fazer com que essas pessoas venham se reconciliar com Cristo. Então, de que maneira a gente pode estar fazendo isso? Levando uma palavra de consolo a essas pessoas e não apenas julgando essas pessoas que por algum motivo, mesmo estando na igreja, cometeram erros, cometeram falhas, porque qualquer um de nós, né, podemos cair no erro. Então a gente deve levar uma palavra de consolo a essas pessoas, levar o estudo da palavra de Deus a essas pessoas, para que elas possam, né, ser incomodadas pelo Espírito Santo e tenham vontade em seus corações de se reconciliar com o Senhor. Então nós precisamos ser crentes maduros, que permanecemos na fé,
né? E para permanecer na fé, que foi o que Paulo chamou a atenção dos colossos, vocês precisam ter a fé firme, né? Não aquela fé que vive sempre em dúvida. E para isso só há uma maneira, que é ter conhecimento da palavra. Precisamos ter conhecimento da palavra para ter propriedade no falar. E não somente no falar, porque as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Amém. E agora nós vamos também assistir aqui um vídeo do nosso irmão Edeilton. Um abraço, Edeilton, para toda a sua família, sempre disponível. E quero aqui também relatar do grande trabalho que esse rapaz vem fazendo à frente dos nossos jovens, da nossa igreja. Edeilton, que Deus continue te capacitando, te abençoando. Um trabalho excelente, os jovens da nossa igreja estão em boas mãos, graças a Deus. Então, vamos assistir aí uma palavra abençoada do nosso irmão Edeilton. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Quero agradecer a Renatinho pelo convite. Ele pediu para que eu estivesse meditando no livro de Colossenses, no capítulo 1, no verso 20. E o texto nos diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, a primeira coisa que eu queria pensar com os irmãos aqui é sobre a palavra reconciliação. Ela significa mudar da inimizade para amizade. Então, nós éramos inimigos de Deus. Se observarmos aqui o próximo versículo, o versículo 21 diz: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigo no entendimento. Há um texto no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 10, que diz assim: ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Então, nós éramos inimigos de Deus. A segunda coisa que eu queria pensar com os irmãos é sobre a fonte da reconciliação. A fonte é Cristo. O texto diz isso: e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele. Queria pensar com você que nesse tempo é um tempo de nós falarmos desse Cristo, porque há uma profunda necessidade de reconciliação entre Deus e o homem. O homem, ele não está em paz com Deus. O homem, como o texto diz, ele tornou-se inimigo de Deus. Ele é rebelde contra o seu Criador. Há um texto em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos pensar que nesse tempo a alma do homem não está em sossego. A alma do homem está perturbada. A alma do homem está solitária. A alma do homem está vazia. Nós precisamos falar dessa fonte de reconciliação. Nós precisamos falar de Cristo para as pessoas. Outra coisa que eu queria pensar com os irmãos é que foi Deus e não o homem que tomou a iniciativa da reconciliação. O texto diz: e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Há um texto em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 18, que diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então a iniciativa foi de Deus, de nos reconciliar com Ele. Romanos, no capítulo 5, no verso 8, nos fala dessa reconciliação em amor. O texto diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, na cruz de Cristo, Deus mostrou o seu repúdio ao pecado e seu amor ao pecador. Outra coisa que eu queria pensar com os irmãos é que o sangue de Cristo é a fonte da reconciliação. Se você observar o texto, diz: e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz.
Nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte substitutiva de Cristo e o derramamento do seu sangue. Cristo derramou o seu sangue por nós. Interessante que quando João Batista, a gente fala dessa morte substitutiva, quando João Batista vê Jesus, está registrado no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A fonte da reconciliação é o sangue de Cristo, é a cruz de Cristo, como nos diz aqui também o texto. A cruz, na verdade, ela revela o amor de Deus e a justiça de Deus. Deus é justo na cruz quando Ele pune os nossos pecados. Mas Ele é um Deus amoroso quando Ele viu seu Filho unigênito, para morrer por todos nós. A outra coisa que eu queria pensar e fechar é que é o alcance dessa reconciliação. O texto diz: e que todos reconciliassem consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo morreu por todos. O que eu quero pensar aqui nessa parte é a ideia e o cuidado que nós temos que ter em relação ao universalismo. A ideia de que todo mundo será salvo. Na verdade, Cristo morreu por todos, quando fala todos, e toda a humanidade, toda a terra, como o texto diz, quer na terra, quer nos céus. Quando Adão peca lá no Éden, toda a terra foi contaminada. A morte de Cristo na cruz traz reconciliação com o homem e com toda a terra. O universalismo, essa ideia de que todos serão salvos, não é bíblico. Serão salvos, reconciliados com Deus, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, aqueles que experimentam o arrependimento e fé, aqueles que nasceram de novo. Queridos e amados irmãos, que Deus possa nos abençoar. E você que já é reconciliado com o Senhor Jesus, seja um instrumento de Deus. Fale do amor desse Cristo para as pessoas, porque o homem não está em paz. O homem, a humanidade geme, a humanidade precisa de Cristo. Que o Senhor possa nos guardar, nos abençoar, guardar a tua família, e que você seja um instrumento de Deus nesse tempo, para a glória dele. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. E para finalizarmos o nosso estudo de hoje, deixo para vocês aqui que a razão pela qual devemos compreender o mistério de Deus, Cristo, é que nele todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, não há outro ministério espiritual que deva despertar o nosso interesse. Não há outro tesouro que possa ser atração aos nossos olhos. Nada fica escondido dos crentes quando conhecem a Cristo. Se os colossenses compreendessem a Cristo, não seriam enganados por raciocínios falazes, que nada mais são do que a linguagem persuasiva e enganosa usada pelos inimigos de Cristo. Precisamos, irmãos, estar pautados na palavra, estudar mais a palavra de Deus para que a gente consiga ganhar vidas para Jesus. Há muitas almas perdidas, irmãos, e nós muitas vezes ficamos de braços cruzados porque nós não conhecemos a verdade, não conhecemos a palavra. Então precisamos estar pautados justamente para que a gente não seja enganado, como os colossenses foram enganados, porque se eles estivessem pautados na palavra, estudando a palavra como Paulo e outros apóstolos ensinavam, eles não iam estar passando pelo aquilo que passaram. Então ficam como se fossem presas fáceis nas mãos dos inimigos, nas mãos dos falsos profetas. Não é isso, Dai? Verdade, né? Precisamos estar contritos, né, em oração e no conhecimento da palavra, firmes na fé, né, para que possamos alcançar mais vidas para Cristo e também sermos ministros de reconciliação, né? Aquelas pessoas que já conhecem o Evangelho, mas estão afastadas da casa do Senhor. Que
que cada um de nós, né, possa ser um ministro de reconciliação. E agora nós vamos ter uma participação mais do que especial com o nosso pastor Chico Malaquias, homem de Deus, bênção pura, e que veio, né, trazer para nós uma palavra de fé, uma palavra abençoada sobre reconciliação. Então vamos ouvir agora o pastor Chico Malaquias. Olá, meus irmãos da Primeira Igreja Batista de Coaraci, Bahia, da Escola Dominical Adultos 3. Nós vamos fazer aqui um pequeno comentário sobre reconciliar-se com Deus. Baseado no texto de Colossenses, capítulo 1, verso 20, a gente percebe ali, nesse texto, o apóstolo Paulo expressando a sua alegria devido aos irmãos de Colosso terem assim aberto o coração para voltar-se para Deus, para reconciliar com o Senhor Deus, através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção, e eu posso dizer que é como que um elo desse texto de Colossenses com o livro de Gênesis. Eu fico assim encantado ali no Gênesis, que nós percebemos desde o momento quando o Senhor Deus, o livro expressa para nós Deus dizendo assim: desçamos e façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E o relato bíblico diz que toma Deus do pó da terra e faz o homem à sua imagem, à sua semelhança. E logo depois vem dizendo que Deus sopra nas suas narinas e o homem passa a ser alma vivente. Então, o primeiro homem, Adão, e nós sabemos pelo texto sagrado que o Senhor Deus dá um sono em Adão, e de Adão vem Eva. Um casal ali no jardim, e uma coisa assim que me fascina é o fato de Deus, o relato bíblico vem dizendo para nós que toda tarde, na viração do dia, o Senhor Deus vinha, materializava e ficava ali com o casal. E também me vem à mente, já os irmãos vão entender onde que eu quero chegar, me vem à mente, quando a gente faz o curso teológico, né, a gente obtém o conhecimento de correntes da teologia. Por exemplo, há uma corrente que acredita que nós somos dicotomistas e há uma corrente, principalmente nós batistas, nós cremos na tricotomia, que Deus nos fez corpo, alma e espírito. Isso é provado pela Bíblia, que quando a gente vê o texto de 1 Tessalonicenses, acho que capítulo 5, eu não lembro a altura do verso, mas acho que é a altura de verso 23, 24, vem dizendo assim: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, vosso corpo, alma e espírito. Então aqui é provado para nós que Deus fez nós nessas três dimensões, corpo e alma. Então, o que me leva a entender e ver pelo texto de Gênesis, quando o texto diz que Deus descia toda tarde na viração do dia. Quando a gente, eu até tenho, acho que uma das mensagens nossas, eu venho falando sobre feridas da alma e explico por que Deus criou nós nessas três dimensões, né? E a gente entende que, por um outro momento na Bíblia, que o relato bíblico diz que o homem natural, ele não consegue entender as coisas espirituais. Então isso nós entendemos que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Bom, onde eu quero chegar? Então o texto diz que toda tarde o Senhor Deus descia e estava ali com o casal. A Bíblia não tece comentário, qual que era o diálogo deles, qual que era o papo, o que Deus... A Bíblia é muito direta e ela é escrita para nos levar a pensar. Então a gente pode entender que era um prazer de Deus estar ali com o casal, mas como nós vemos pelo texto que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, então como é que eu entendo esse texto ali de Gênesis? A presença de Deus estava ali. Então, Deus comunicando com Adão, ali com o casal, o espírito desse homem era altamente, ricamente abastecido em Deus. Ele tinha ali a presença do Senhor Deus constantemente com eles ali. É o que nós temos hoje através do Espírito Santo. E eu entendo que quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, essa graça de Deus, ela faz com que nós dominamos a nossa alma, essa alma que é rica, que a ciência chama de psique, psiquismo, culca, mente, inteligência. Só que dentro da alma humana,
a gente estuda e aprende que existem algumas faculdades, dentre elas lembrança, memória, desejo, sentimento, paixão, emoção, tudo isso está dentro da alma humana. Mas há um momento ali que Deus diz assim para o casal: olha, tudo que vocês veem no jardim livremente vocês podem comer, porém deste fruto aqui vocês não comam, porque do dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então a gente tem muita cogitação, a gente vê muitos colegas pregadores, já vi colega falando que era a árvore da maçã. A Bíblia não diz qual era o nome do fruto, mas eu entendo que aquilo ali Deus estabeleceu para eles como um parâmetro, é o que nós colocamos para os nossos filhos, né? Por exemplo, nós temos os nossos filhos, nós colocamos limites. Então eu penso que uma das motivações do Senhor foi para colocar limites para ver se eles obedeceriam ou não. Mas o fato é que Eva come, dá para Adão, nós sabemos da história, e o texto diz que eles iam morrer, mas só que eles não morrem. Se você perceber lá no texto, eles não morrem. Adão viveu quase 1000 anos e a Eva também, então viveram a beça. Então o que morre ali? Morre ali o espírito, o elo de comunicação de Deus com o homem. Então, o relato também bíblico diz que o que afasta o homem de Deus, nós de Deus, é o nosso pecado. Então, imediatamente Deus afastou, acabou aquela comunicação de Deus com Adão, acabou. Mas o homem tem essa capacidade, mesmo que o espírito esteja morto, o homem tem essa capacidade de viver a vida toda só com as faculdades da alma. Você veja bem aí, Bill Gates, considerado dentre os 5 homens mais ricos do mundo, ele declarou-se ateu. Ele atribui tudo à força do trabalho, apesar que ele não sabe que Deus diz que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Mesmo ele não crendo em Deus, mas a gente sabe que é Deus que dá a graça e esses talentos também dentro da alma humana. Mas o fato é que o homem consegue sobreviver só com nessas duas dimensões, corpo e alma, e só com as faculdades da alma, porque essa alma que Deus colocou em nós, ela é muito rica, a alma é muito rica. Você veja que é um dom da alma que nós temos aí hoje. Aviões, os melhores aparelhos de comunicação, telecomunicação, os melhores aparelhos de telefonia, tudo, os automóveis, tudo isso aí é invenção da alma humana, que Deus deu essa capacidade da alma humana. Mas o homem ficou morto espiritualmente. Então, aí vem esse plano maravilhoso do Senhor Deus de resgatar a alma humana. Desce o Senhor Deus, primeiro manda profeta, que nós sabemos toda a história, mas depois o Senhor manda o Senhor Jesus Cristo, que desce aqui nessa terra, viveu 33 anos, andou com o homem, inicia esse processo de trazer o homem de volta para Deus. Então, eu gosto sempre de dizer que a maior cura do Senhor Deus na terra, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, do meu ponto de vista, não é a cura do físico. Você veja, às vezes as pessoas procuram Deus, está com enfermidade, e às vezes a enfermidade é restaurada e daqui a pouco você vê essas pessoas estão fora da igreja e esquece os benefícios tudo de Deus. Mas eu entendo que a maior cura que Deus vem fazer é a salvação do homem. E o primeiro passo, a primeira coisa que acontece quando você prega o evangelho da salvação para uma pessoa, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo lá para os Colossenses, a carta para os Colossenses, né? Ele diz exatamente disso, né? Que o coração deles foram abertos, o entendimento deles foram abertos para a pregação do evangelho. Então o que acontece? Na hora que nós pregamos o evangelho da salvação, que o cara ouve e o Espírito Santo de Deus, o que ele faz? Ele vai exatamente ressuscitar esse espírito do homem que foi morto lá no Éden. Esse espírito ele é vivificado e daqui a pouco você veja um cara que estava nos caminhos tortos, que não entendia nada da palavra de Deus, e ele começa a entender as coisas do Espírito. Porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele causa isso quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós voltamos para Deus, nesse momento que o cara fala, olha, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Esse Espírito que estava morto, ele é ressuscitado através do Espírito Santo de Deus. É ali que nós começamos esse processo de reconciliação com o Senhor Deus. O Espírito é vivificado, aí agora você começa a ter aquela sede, aquela paixão com a palavra de Deus, que nós chamamos de primeiro amor, coisas que você não entendia, e agora o Espírito que ressuscitou, o Espírito Santo de Deus que ressuscitou, o seu Espírito, o Espírito do homem que estava morto dentro da gente,
Agora começa a entender através do Espírito, a leitura da palavra, você vai sendo edificado. Esse processo maravilhoso da reconciliação, da volta para a comunicação com Deus, é o que eu entendo exatamente como reconciliação, como esse resgate, né, do espírito morto e agora de volta para os braços do Pai, né? Que aí vem o Espírito, diz o texto, que convence nós do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a riqueza e a beleza de nós continuar pregando a palavra de Deus, que ela vem dizendo o texto também a um outro momento, dizendo que a palavra não volta vazia. E exatamente, ela não volta vazia. Quero deixar essa breve meditação para os amados irmãos e quem sabe, numa oportunidade breve ou quando o Senhor der, nós vamos entregar essa mensagem todinha para os irmãos, falando sobre reconciliação, reconciliar-se com Deus, a volta de Deus e sobre a salvação eterna. Deus os abençoe, um grande abraço a todos e até lá, em nome de Jesus. Que palavra abençoada aí do pastor Chico. Muito obrigado, viu, pastor? O senhor sempre é muito solícito, sempre que a gente precisa, o senhor está aí nos aconselhando, nos dando sempre uma palavra de bênção. Muito obrigado, que Deus cubra a sua família aí com o teu manto sagrado. E queremos hoje aqui agradecer a todos vocês que estão assistindo ou vão assistir o vídeo. Nós fizemos isso aqui com todo carinho, espero que vocês tenham gostado. É muito gratificante estar fazendo a obra do Senhor. De qualquer forma que você faça, se você ajuda em alguma coisa na igreja, se você está ajudando algum irmão, está colaborando, faça com amor, porque Deus ele realmente faz a obra. E agradecer também aos outros participantes, a Edeilton, ao pastor Gerson. Queremos aqui agradecer também a Letícia, que é a nossa coordenadora. Deus continue te abençoando. E as nossas outras duas professoras, professora Rízia e professora Kátia. Que Deus também esteja abençoando vocês. Muito obrigado, viu, Dai, pela sua participação aqui, tá bom? Pela fé, né, meus irmãos? Pela fé. Um grande abraço, fiquem com Deus. E aí eu vou deixar também aí um vídeo do pastor Gerson que ele mandou aí, que espero que vocês gostem também. Ele vai cantar uma música aí para nós. Deus abençoe, grande abraço. Se tudo der certo, Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Deus quiser, se não fizer, eu digo pra você. Se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, o que ele quer falar? Se Deus fizer, diga forte. Ele fala. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,